É impossível garantir que você não vai ter nenhum problema durante sua viagem, ou situações que aconteçam antes, durante ou depois que te gerem algum desconforto. No quadro Deu Pane, a gente vai trazer situações que ocorreram com a gente e também com os nossos viajantes e dicas de como resolvê-las e até mesmo evitá-las. Hoje eu começo com 3 essenciais. Bora lá? Já faz algum tempo que esse projeto está no papel, mas mais do que nunca chegou o momento de executá-lo. Principalmente para dar aquela força para a galera que curte viajar e não quer passar perrengue. Então, para abrir esse quadro, eu vou dar 3 dicas essenciais para você evitar problemas na sua viagem e que já estão incorporadas na rotina da Lugarejo e que ajudam muito na hora da gente fazer a organização do seu roteiro. A primeira delas, e que eu acho muito importante, é não desenvolver o seu roteiro nas datas exatas que você tem de férias. Ou seja, se você vai tirar férias do dia 1 ao dia 10, não faça um roteiro do dia 1 ao dia 10. Dê uma folga de 2 dias no começo e 2 dias no final. Isso é muito importante, pois se você tiver qualquer problema na ida ou durante o roteiro, você tem uma folga para conseguir resolver e não ter que ficar ajustando, fazendo alteração, cancelamento e ter todo aquele caos. Para que você tenha tranquilidade e entre no clima das férias realmente para relaxar, já começar isso desde o princípio, desde o momento que você sai de férias até a hora de ir para o aeroporto ou para a rodoviária, enfim. Ou diminui os dias do roteiro, ou aumenta os seus dias de férias, pega aquelas horas que você tem no banco de horas, enfim, melhora isso para você não passar estresse. Eu vou trazer um exemplo de uma colega minha, numa agência que eu trabalhava alguns anos atrás, que tinha uma viagem para o Japão com conexão nos Estados Unidos. E o visto dela estava num passaporte, enquanto o passaporte com a validade atual era outro. E ela foi para o aeroporto com o passaporte atual e o visto ficou em casa, ou seja, não conseguiu embarcar, teve que remarcar tudo e a sorte é que como a gente tinha estruturado o roteiro dela com folga na ida e na volta, ela conseguiu readequar o período dela dentro do roteiro do Japão e não perdeu nada. Foi uma alternativa que a gente tomou sem imaginar que ela ia passar por isso e deu super certo. A segunda dica é muito importante, é ter dias livres dentro do seu roteiro. Então você deve pensar quando você pega um roteiro e ele tem tarde livre, dia livre para atividades independentes e achar aquilo um absurdo, pensar que você não está aproveitando, que o dinheiro que você investiu está sendo mal gasto, mas isso é uma estratégia para que se você tenha qualquer problema, você tenha um espaço para remanejar aquilo que está no seu roteiro. Ou até mesmo, se você está lá num destino novo, encontrou várias atividades interessantes que não estavam incluídas no seu roteiro, você tem onde encaixá-las. Acredite, toda vez que você viaja para um lugar diferente, você começa a interagir com a comunidade local, você acaba descobrindo uma série de outras atividades que te chamam a atenção. E vai se arrepender muito de não ter um espaço para poder encaixá-las e curtir mais aquele momento. Então, na hora de elaborar o seu roteiro, deixe períodos, manhã ou tarde, ou até mesmo dias livres, para que você possa encaixar essas atividades que surgirem e também poder manejar caso seja necessário. Um exemplo clássico, que essa dica vale muito, é roteiros Disney. Eu sei que você chega naquele mundo mágico e quer fazer tudo, quer abraçar o Mickey, Pato Donald, todo mundo, mas os parques, como são muitos e a gente fica encantado com tudo aquilo, se torna uma maratona. E ficar um dia inteiro brincando no parque, por mais que seja super divertido, é mega cansativo. Então ter dias livres em roteiros Disney é essencial para que a viagem não se torne uma coisa cansativa e você não volte exausto. Terceira e última dica desse vídeo, mas a mais importante, é sempre, mesmo em destinos nacionais, fazer um seguro viagem para o seu roteiro. O seguro viagem pode parecer um item que às vezes alguém quer ficar empurrando para você, mas ele tem tantos benefícios que valem muito a pena e talvez você desconheça. Um deles é a assistência jurídica. Então vamos supor que você alugou um carro fora do Brasil e daí você teve algum problema, alguma infração de trânsito que seja necessário levar à justiça ou sofreu algum acidente que precisa de ajuda de um advogado. O seguro viagem ele tem essa cobertura para poder proporcionar para você um defensor que vai te assessorar a resolver esse problema que é um caos caso você passe ele num país desconhecido. Um outro item também que é mega importante é o extravio ou perda de bagagem. Claro que quando você perde a sua bagagem ou ela é extraviada pela companhia aérea, ela te restitui um valor para compensar aquele problema que ela te proporcionou. Porém, o valor às vezes é ridículo
e ter um valor extra que o seguro pode oferecer para você ter uma compensação financeira daquilo que foi perdido, vale muito a pena. Claro que nada supera o valor emocional, né, que a gente tem daqueles itens, mas também já evita que você fique estressado de ter que comprar tudo de novo, ainda mais se a bagagem for perdida na ida. Então, para não passar esse estresse, vale muito a pena. O último item, que é um pouco mórbido, mas vale a pena falar, é a repatriação sanitária. Esse item nada mais é que trazer o corpo de alguém que falece fora da sua cidade natal. Então, o custo para trazer uma pessoa, até mesmo do Nordeste para São Paulo, é caríssimo. E da Europa, outros países, então, nem se fala. Eu falo isso porque a gente já teve uma situação assim e foi bem difícil. E ter esse serviço ajudou muito a gente não passar mais um problema para a família numa situação tão delicada. Então vale a pena você ter isso. E mesmo que você pense, mas quem vai pensar nisso na hora de estar viajando? O seu agente tem que pensar. E é o nosso dever, como prestadores de serviço, te dar todas as opções para que a sua viagem não tenha ou tenha o mínimo de problema possível. Além desses, existem muitos outros. Nesse momento, principalmente, a assistência médica que se torna tão importante, as operadoras de seguro viagem incluíram itens para cobertura de Covid. Então, caso você esteja infectado no destino e precise ser internado por essa doença, existe sim um valor específico de cobertura para você ter essa assessoria. Se você gostou dessas dicas, deixa seu like, compartilha com outros amigos que gostam de viajar e não querem ter perrengue e comenta aqui se você já passou por algum problema, como foi esse problema, como ele foi resolvido ou se precisa de ajuda em algum problema que você está passando agora. A ideia é tornar esse quadro colaborativo, ou seja, sempre recebendo de nossos viajantes ou até mesmo de quem segue a gente problemas que tiveram durante as viagens, para que a gente possa dar dicas e sugestões de como resolvê-los, para espalhar essas informações o máximo possível e evitar que outros viajantes tenham o mesmo problema. Eu espero vocês no próximo vídeo com mais dicas de viagem, turismo, para que os nossos roteiros fiquem cada vez mais perfeitos. Até lá!